Tira as mãos de cima de mim. A voz de Rebeca ecoou pelo terminal B quando a palma da mão do marido se conectou com seu ombro, fazendo-a tropeçar para trás contra uma fila de cadeiras de plástico. O impacto enviou ondas de choque através da sua barriga de 7 meses de gravidez, enquanto ela se agarrava ao apoio de braço, ofegante. À sua volta, o aeroporto internacional de Denver fervilhava com o caos típico de uma noite de sexta-feira, mas agora dezenas de viajantes tinham parado para olhar. Câmaras de telemóvel emergiam dos bolsos como armas, a gravar o marido bilionário que acabará de empurrar a sua esposa grávida à vista de todos. Marcus Blackwood endireitou o casaco do fato de $2.000 e olhou em redor com a indiferença casual de um homem que possuía políticos suficientes para fazer desaparecer problemas. Os seus olhos azul claros, aqueles que em tempos tinham encantado Rebeca a acreditar que era a mulher mais sortuda do mundo, agora não continham nada além de cálculo frio. Estás a fazer uma cena, disse calmamente, a sua voz carregando aquela ponta familiar que treinara Rebeca a encolher-se ao longo dos últimos 3 anos de casamento. Levanta-te. Rebeca permaneceu sentada, uma mão cobrindo de forma protetora sua barriga, onde a filha chutava freneticamente, como se pressentisse a tensão. O bebê tinha estado ativo o dia inteiro e agora Rebeca perguntava-se se, de alguma forma, mesmo no ventre, a sua criança poderia sentir o perigo que as rodeava. Eu disse para te levantares, Rebeca. Marcus aproximou-se e ela captou o cheiro do seu perfume caro misturado com o uísque que ele bebera no salão da companhia aérea. O nosso voo embarca dentro de 10 minutos, senhor. Vou precisar que dê um passo atrás. Uma voz grave cortou a tensão quando Timothy Walsh, supervisor da segurança do aeroporto, se aproximou com 2 agentes uniformizados a flanqueá-lo. Walsh era um veterano de 20 anos que já tinha visto de tudo, desde ameaças terroristas a colapsos de celebridades. Mas a visão de uma mulher grávida ser agredida chamava sempre a sua atenção. Marcus virou-se com um sorriso ensaiado que reservava para as pessoas que considerava abaixo da sua importância. Agente, não há problema nenhum aqui. A minha esposa simplesmente perdeu o equilíbrio. Tem tido problemas de estabilidade com a gravidez. Rebeca olhou para o supervisor de segurança, vendo uma preocupação genuína no seu rosto marcado pelo tempo. Este era o seu momento. Podia apresentar queixa aqui, agora, diante de todas aquelas testemunhas. Mas Marcus controlava tudo, os seus cartões de crédito, as suas contas bancárias, os cuidados pré-natais do bebê. Ele tinha se assegurado de que ela compreendia exatamente o quão impotente estava sem ele. Senhora, está ferida? Perguntou Walsh, ignorando Marcus por completo. Precisa de atenção médica? Antes que Rebeca pudesse responder, um anúncio crepitante encheu o terminal. Senhoras e senhores, o voo 847 para Seattle foi atrasado devido a problemas de escalação da tripulação. O embarque começará agora aproximadamente às 20h30. Pedimos desculpa pelo inconveniente. Marcus praguejou entre dentes. Estavam presos ali por pelo menos mais 1 hora, juntos naquele espaço público onde a sua imagem cuidadosamente mantida já tinha sofrido um golpe. Rebeca viu o cálculo nos olhos dele, apesar o custo da sua reputação contra a satisfação de a colocar no seu lugar. Está tudo bem, ouviu-se a si mesma dizer, as palavras automáticas após anos de prática. Só preciso de ter mais cuidado. Mas mesmo enquanto falava, os seus olhos encontraram a zona de embarque, onde a tripulação do seu voo surgia pela ponte de embarque. O capitão tinha tirado o boné, passando a mão pelos cabelos escuros salpicados de prata enquanto observava a comoção no seu portão. Algo no seu perfil fez Rebeca prender a respiração. Não podia ser. O piloto virou-se ligeiramente e Rebeca viu traços que tinha memorizado em criança, mas que não via há 18 anos. A mesma linha de maxilar forte, a mesma forma de segurar os ombros quando estava a pensar. Capitão Daniel Reis, de acordo com a placa de identificação visível no seu uniforme, parecia em tudo a figura de autoridade que sempre tinha sido. O seu pai. Senhor, vou precisar de ver uma identificação, dizia Walsh a Marcus, que já puxava do telemóvel para ligar aos advogados. Rebeca levantou-se lentamente, as pernas instáveis enquanto processava a coincidência impossível. De todos os voos, de todas as companhias aéreas, de todos os pilotos do mundo, estava prestes a voar num avião comandado pelo homem que saíra da sua vida quando ela tinha 12 anos. Daniel Reis ainda não a tinha notado,
focado como estava em falar baixinho com uma assistente de bordo sobre o atraso. Mas Rebeca sabia que era apenas uma questão de tempo até os seus olhares se cruzarem. E quando isso acontecesse, tudo mudaria. Marcos discutia agora com a segurança, a sua voz a subir enquanto exigia falar com o supervisor. Outros passageiros já tinham começado a filmar a cena, e Rebeca percebeu que, até amanhã de manhã, vídeos de Marcus Blackwood a agredir a sua esposa grávida estariam a circular nas redes sociais. Senhor Blackwood, disse Walsh, consultando seu tablet, vou precisar que se acalme ou teremos de lhe pedir que saia da zona segura. Tem alguma ideia de quem eu sou? Disparou Marcus. Podia comprar este aeroporto inteiro e toda a gente nele. Senhor, a sua riqueza não lhe dá o direito de agredir ninguém, incluindo a sua esposa. Rebeca fechou os olhos, sentindo a onda familiar de humilhação que acompanhava sempre os espetáculos públicos de controlo de Marcos. Mas desta vez era diferente. Desta vez, o seu pai estava a 15 metros de distância, envergando um uniforme de capitão e carregando-se da confiança tranquila que ela lembrava da infância. Quando abriu os olhos, Daniel estava a olhar diretamente para ela. O reconhecimento brilhou nos seus traços, seguido por algo que podia ter sido dor. Começou a caminhar em direção ao grupo, a expressão inescrutável, mas os passos determinados. Com licença, disse Daniel ao aproximar-se, a sua voz carregando a autoridade de quem está habituado a ser obedecido sem questionamento. Sou o Capitão Reis. Há algum problema com os meus passageiros? Marcos virou-se, claramente pronto para descarregar a sua frustração em mais um funcionário da companhia aérea. A sua companhia já atrasou nosso voo e agora a segurança anda a importunar clientes pagantes por um simples mal-entendido. Os olhos de Daniel nunca deixaram o rosto de Rebeca. Havia ali reconhecimento, certamente, mas também outra coisa, preocupação. O tipo de instinto protetor que ela lembrava de joelhos esfolados e de valentões no recreio, antes de tudo ter corrido mal entre os seus pais. Senhora, disse Daniel em voz baixa, está bem? Era o mesmo tom que ele usará quando ela tinha 8 anos e caíra da bicicleta. A mesma autoridade gentil que em tempos a fizera sentir-se a menina mais segura do mundo. Rebeca sentiu as lágrimas ameaçarem e forçou-as de volta. Estou bem, conseguiu dizer. Ela é minha esposa, disse Marcos bruscamente, e, a menos que planeie pilotar este avião ainda esta noite, sugiro que trate da sua própria vida. Daniel olhou finalmente para Marcos, e Rebeca viu algo na expressão do pai que a fez estremecer. Era o olhar de um homem a medir um adversário, a mesma avaliação calculista que ela ouvira usar em parceiros de negócios difíceis quando era pequena. Senhor Blackwood, disse Daniel, lendo o nome de Marcos no manifesto de passageiros que Walsh lhe entregará, compreendo que esteja frustrado com o atraso. No entanto, a segurança e o conforto de todos os passageiros são da minha responsabilidade. Isso inclui garantir que ninguém se sinta ameaçado ou inseguro. Ameaçado? Riu Marcos. Por quem? Senhor, interrompeu Walsh, temos múltiplas testemunhas e gravações de segurança de si a agredir fisicamente esta senhora. Podemos resolver isto discretamente ou podemos envolver as autoridades federais. É a sua escolha. Rebeca observava o impasse entre os 3 homens e sentia-se como se estivesse a ver o seu passado colidir com o seu presente da forma mais surreal possível. O seu pai, cuja ausência moldara tanto da sua necessidade adulta por segurança, agora estava entre ela e o marido cuja presença se tornará a sua maior ameaça. A ironia era quase demasiado para suportar. Marcos tirou o telemóvel do bolso. Vou ligar ao meu advogado. Isto é assédio e vou acabar com os vossos empregos. Está à vontade para fazer essa chamada, disse Daniel calmamente. Entretanto, o embarque do voo 847 só começará depois de resolvermos esta situação de forma satisfatória para todos. Rebeca olhou entre o marido e o pai, 2 homens que não sabiam que estavam ligados por ela. Ambos poderosos à sua maneira, ambos habituados a conseguir o que queriam. Mas apenas um deles olhava para ela como se importasse mais do que a sua própria conveniência. Pela primeira vez em 3 anos, Rebecca Sterling Blackwood começou a questionar-se se, talvez, apenas talvez, tivesse outras opções além da gaiola dourada que Marcos tinha construído à sua volta. O bebê voltou a dar um pontapé, mais forte desta vez, e Rebecca interpretou-o como um sinal de que era a altura de parar de fugir do seu passado e começar a lutar pelo seu futuro.
O capitão Daniel Reis estudou o rosto da mulher grávida, memórias a transbordar como uma barragem a arrebentar. A última vez que vira Rebeca, ela tinha 12 anos e chorava na entrada de casa enquanto ele carregava a mala para dentro de um táxi. Ela tinha lhe implorado para não partir, prometido que se portaria bem se ele ficasse. Como se uma menina de 12 anos pudesse, de alguma forma, consertar um casamento que já morria há anos. Agora ela estava diante dele, 28 anos, 7 meses de gravidez, casada com um homem que acabará de agredir fisicamente em público. O instinto protetor que levará Daniel a trabalhar 18 horas por dia, construindo a Reis Aviation apenas para sustentar a família que julgava ter perdido para sempre, rugiu de volta à vida. Beck, disse baixinho, usando a alcunha de infância que só ele alguma vez lhe chamara. Marcos interrompeu a meio da conversa com o advogado para os fitar. Como é que sabe o nome da minha mulher? Os olhos de Rebeca arregalaram-se. Tinha se esquecido de que Marcos não sabia da sua história familiar, de que nunca lhe tinha contado sobre o pai que escolhera a carreira de piloto em vez de ficar com elas. No mundo de Marcos, as pessoas eram úteis ou descartáveis, e Rebeca aprenderá cedo na relação que histórias dolorosas de família caíam na categoria descartável. Já nos conhecemos antes, disse Daniel com cautela, sem desviar os olhos de Rebeca. Há muito tempo. Não me parece, respondeu Marcos bruscamente. A Rebeca não convive com funcionários de companhias aéreas. O desprezo casual na voz de Marcos fez a mandíbula de Daniel contrair-se. 25 anos de serviço militar, seguidos da construção de um império de aviação de 2.000 milhões de dólares, tinham-no ensinado a reconhecer a falta de respeito. Mas, mais importante ainda, tinham-no ensinado a responder-lhe de forma estratégica. Senhor Blackwood, disse Daniel, a sua voz assumindo o tom que reservava para controladores de tráfego aéreo particularmente difíceis. Acho que pode haver alguma confusão sobre com quem está a falar. Timothy Walsh voltou a consultar o tablet, franzindo o sobrolho. Capitão Reis, de acordo com os nossos registros, o senhor não é apenas tripulante neste voo. Isso mesmo, confirmou Daniel, ainda a observar o rosto de Rebeca em busca de sinais de angústia. Eu sou o dono desta companhia aérea. As palavras pairaram no ar como um desafio. A expressão de Marcos mudou da arrogância para a incerteza enquanto processava a informação. Rebeca sentiu o mundo inclinar-se ligeiramente, da mesma forma que acontecerá quando tinha 8 anos e descobrira que os pais dos outros miúdos não pilotavam os seus próprios aviões nas férias de família. Desculpe, o quê? Marcos puxou do telemóvel, os dedos a voar pelo ecrã. Azi Aviation. Daniel Azi, fundador e CEO. O seu rosto empalideceu ao ler. Patrimônio líquido estimado em 2,1 mil milhões de dólares. Rebeca observou os cálculos mentais do marido, vendo o exato momento em que ele percebeu que acabará de tentar intimidar alguém com mais dinheiro e poder do que ele possuía. No mundo de Marcos, essa era a única moeda que importava. Pai, sussurrou Rebeca, as palavras escapando-se antes que as pudesse conter. O ruído do aeroporto pareceu esvanecer-se à volta deles. Daniel deu um passo em frente e Rebeca viu que os olhos dele eram do mesmo castanho quente que lembrava, embora agora marcados por anos e arrependimento. Olá, querida, disse suavemente. Estás linda. A cabeça de Marcos moveu-se rapidamente entre os dois. Pai. Mas que raio se passa aqui? A Rebeca é minha filha, ela precisa de proteção do marido, disse Daniel, a sua voz a atravessar a zona de embarque com uma autoridade calma. As palavras atingiram Marcos como um murro no estômago. Rebeca viu processar as implicações. Tinha acabado de agredir a filha de um dono bilionário de uma companhia aérea, em frente a câmaras de segurança. Que a sua vítima tinha uma família poderosa sobre a qual ele nada sabia. Que todas as suposições que fizera sobre a impotência da esposa tinham acabado de ser desmentidas. Isto é impossível, gaguejou Marcos. O pai da Rebeca abandonou a família quando ela era criança. Ele não é ninguém. Cometi erros, disse Daniel, os olhos fixos em Rebeca. Achei que estava a sustentar a minha família construindo algo duradouro. Não percebi que estar ausente, enquanto construía segurança, era o mesmo que abandonar as pessoas que tentava proteger. Rebeca sentiu as lágrimas a ameaçarem de novo. Esta era a conversa que tinha imaginado ter com ele 1000 vezes ao longo dos anos. Mas nunca no aeroporto, nunca grávida e casada com um abusador, nunca com câmaras de segurança a gravar cada palavra.
Senhor Blackwood, disse Timothy Walsh, consultando as suas notas. Creio que precisamos de conversar sobre a agressão que testemunhamos. Capitão Reis, gostaria de apresentar queixa em nome da sua filha? Daniel olhou para Rebecca, e ela viu uma pergunta nos seus olhos. A escolha era dela. Pela primeira vez em 3 anos, alguém estava a perguntar-lhe o que queria, em vez de lhe dizer o que precisava. Começou Rebecca, mas parou. Marcos olhava-a com a. Era a pergunta que Rebecca vinha a evitar há meses. O comportamento de Marcos estava a escalar, o controlo a apertar-se, as ameaças cada vez mais diretas. Mas ela não tinha para onde ir, sem dinheiro próprio, sem família a quem recorrer. Ou assim pensava. Preciso de pensar, disse finalmente. Tens todo o tempo que precisares, respondeu Daniel. Este voo não parte até tu estares pronta. O rosto de Marcos ficou vermelho. Não pode atrasar um voo comercial por razões pessoais. Há outros passageiros, horários, ligações. Senhor Blackwood, interrompeu Daniel, está a minha companhia aérea, o meu avião e a minha tripulação. O voo parte quando eu disser que parte. A dinâmica de poder que governara o casamento de Rebecca durante 3 anos mudou naquele momento. Marcos, que sempre fora o homem mais rico e poderoso em qualquer sala, de repente encontrou-se ultrapassado. E todos ali presentes podiam ver o quão mal ele estava a lidar com isso. Rebecca, disse Marcos, baixando a voz para o tom que usava para ameaças privadas. Precisamos de falar em particular. Não, respondeu Daniel, antes que Rebecca pudesse dizer algo. Qualquer conversa que tiver com a minha filha acontece em público, com testemunhas presentes. Ela é minha esposa, repetiu Marcos, mas as palavras já soavam ocas. E é minha filha, replicou Daniel. Foi minha filha durante 12 anos, antes de ser tua esposa durante 3. Eu sei como ela fica quando está assustada e sei como fica quando está a ser ameaçada. Neste momento, ela parece ambas as coisas. Rebecca olhava para o pai, espantada por ele ainda conseguir ler tão bem depois de todos aqueles anos afastados. Tinha se esquecido da sensação de ter alguém que a visse verdadeiramente, alguém que se preocupava mais com seu bem-estar do que com a sua própria conveniência. Capitão Reis, disse Walsh calmamente, o que gostaria que fizéssemos em relação à agressão? Daniel olhou mais uma vez para Rebecca. Essa é a decisão da minha filha. Mas quero que fique registrado que a Reis Aviation tem uma política de tolerância zero contra a violência doméstica. E isso aplica-se tanto aos nossos passageiros como aos nossos empregados. Marcos percebeu que estava a perder o controle da situação. Isto é ridículo. Rebecca, diz-lhes que isto é tudo um mal-entendido. Diz-lhes que estás bem. Rebecca olhou para o marido, depois para o pai, depois para o supervisor de segurança que ainda aguardava a sua resposta. À volta deles, outros passageiros assistiam ao drama, a gravar vídeos, a preparar publicações para as redes sociais. Durante 3 anos, ela dissera a todos que estava bem. Durante 3 anos, protegera a reputação de Marcos à custa da sua própria segurança. Mas ali, com o apoio do pai e numa sala cheia de testemunhas, percebeu que tinha uma escolha. Não, disse em voz baixa. Acho que não vou. A palavra pairou no ar como uma declaração de independência. O rosto de Marcos empalideceu, depois corou. Rebecca, não sabes o que estás a fazer. Talvez não, respondeu ela, surpreendida com a firmeza da própria voz. Mas sei o que tu fizeste. Daniel sorriu pela primeira vez desde que a reconhecera. E Rebecca lembrou-se porque sempre se sentirá tão segura quando ele estava por perto. A menina que o tinha implorado para não partir já não existia. Mas a mulher em que se tornará estava finalmente pronta para parar de fugir do passado e começar a lutar pelo futuro. Daniel deu um passo mais perto de Rebecca, notando como ela se afastava inconscientemente de Marcos. 25 anos de negociações em contextos de alto risco tinham-no ensinado a reconhecer o medo, e a sua filha estava aterrorizada com o próprio marido. Senhor Walsh, disse Daniel, virando-se para o supervisor de segurança. Quero que documente este incidente de forma completa. Suspeito que não será a última vez que o comportamento do Sr. Blackwood se tornará um problema. Marcos puxou o telemóvel outra vez, marcando rapidamente a sua equipa legal. Richard, sou Marcos. Preciso de ti no aeroporto de Denver imediatamente, portão B12, e traz a equipa toda. Senhor, disse Walsh calmamente,
Ligar a advogados não vai mudar o que aconteceu aqui esta noite. Espera para ver, disparou Marcos. Depois virou-se para Rebeca. Estás a cometer o maior erro da tua vida. Sem mim, não tens nada. Sem casa, sem dinheiro, sem seguro para esse bebê. Achas que o teu pai falhado vai tomar conta de ti? Daniel sentiu a onda familiar de fúria protetora que o levará a ser excepcional em tudo que tocava. Senhor Blackwood, parece que está a operar sob vários equívocos. Permita-me esclarecer uma coisa. Pegou no seu próprio telemóvel e fez uma chamada rápida. Jennifer, sou o Daniel. Preciso que abras o manifesto de passageiros do voo 847 e faças alguns ajustes. Move a Rebecca Sterling do assento 23B para o 2A. Sim, primeira classe. E o Sr. Blackwood pode manter o assento original. Os olhos de Marcos estreitaram-se. Não pode separar-nos, ela é minha esposa. Na verdade, eu posso, respondeu Daniel, terminando a chamada. Este é o meu avião, operado pela minha tripulação sob a minha autoridade, tanto como piloto quanto como proprietário. E não permito que passageiros ameacem ou intimidem outros passageiros, independentemente da relação entre eles. Rebeca observava a troca com espanto crescente. Já se tinha esquecido do que era sentir-se protegida sem que isso viesse com uma cobrança em troca. Marcos sempre enquadrara o seu controlo como proteção, mas nunca parecerá assim, como segurança, em vez de prisão. A assistente de bordo Jennifer Cruz regressou com um novo cartão de embarque. Senhora Sterling, está tudo pronto em primeira classe. Senhor Blackwood, permanecerá em econômica, como inicialmente atribuído. Isto é discriminação, exclamou Marcos, a voz a subir de tom. Não podem tratar clientes pagantes de forma diferente com base em relações pessoais. Senhor Blackwood, disse Daniel pacientemente, agrediu fisicamente outra passageira, à vista de testemunhas e câmaras de segurança. O facto de não ser preso e proibido de voar já é mais consideração do que merece. Walsh assentiu. O capitão Reis está a ser generoso. Podíamos avançar com acusações federais por agressão em aeroporto, o que acarreta penas graves. Rebeca olhou para o cartão de embarque, surpresa ao ver o seu apelido de solteira impresso. Sterling. Não o usava havia 3 anos, mas vê-lo ali parecia recuperar uma parte de si mesma que pensava ter perdido para sempre. Como soubeste usar Sterling? Perguntou baixinho. Tenho acompanhado a tua vida, admitiu Daniel. Sei que tiraste o MBA em Northwestern, que trabalhaste na Davidson Marketing antes de casares, que ganhaste o Emerging Professional Award em 2021. Sei que adoras música clássica e que fazes voluntariado no hospital infantil, quando Marcos permite. A revelação atingiu-a como um soco. Tens andado a vigiar-me. Tenho andado a esperar, corrigiu Daniel suavemente. A esperar uma oportunidade de corrigir as coisas. A esperar que fosses feliz. A esperar que um dia me perdoasses. Contratei um investigador privado não para invadir a tua vida, mas para me certificar de que estava segura e bem-sucedida. Marcos ouviu a troca e a sua expressão enegreceu. Tinha-a seguida? Isso é perseguição. Tinha-a protegida, replicou Daniel com firmeza. É diferente. E, dado que acabei de testemunhar, parece que as minhas preocupações eram justificadas. Escolhi aquilo que pensei ser a melhor forma de sustentar a minha família a longo prazo, corrigiu Daniel. Achei que, se conseguisse construir algo substancial, algo duradouro, poderia dar-te a ti e à tua mãe uma segurança que o salário de piloto nunca poderia. Achei que estava a ser responsável. Rebeca sentiu as lágrimas a ameaçarem. Mas nunca voltaste. A tua mãe voltou a casar 6 meses depois do divórcio, disse Daniel em voz baixa. Deixou claro que a minha presença na tua vida só iria confundir as coisas, que seria melhor para todos se eu me mantivesse afastado. Achei que talvez tivesse razão. Que serias mais feliz com um pai que estivesse realmente presente, em vez de um que estava sempre a viajar. Estavas enganado, disse Rebeca, a voz a quebrar ligeiramente. Sim, concordou Daniel. Enganei-me em muitas coisas. Mas nunca deixei de te amar. E nunca deixei de tentar garantir que estava segura e protegida, mesmo à distância. Rebeca limpou os olhos com o lenço que Jennifer colocará discretamente na sua bandeja. Fala-me sobre o investigador.
Sobre a ordem de restrição. Sobre tudo. Daniel pareceu desconfortável, mas não evitou a pergunta. Contratei alguém para me enviar relatórios sobre o teu bem-estar. Nada de vigilância invasiva, apenas informações públicas. Conquistas escolares, marcos na carreira, grandes acontecimentos de vida. Quando te licenciastes, quando ficaste noiva, quando anunciaste a gravidez. Sabias que eu estava grávida? Sei desde as 12 semanas, admitiu Daniel. Também sabia da reputação do Marcos nos círculos empresariais. E preocupava-me o tipo de homem com quem a minha filha tinha casado. Rebeca lembrou-se da conquista de Marcos. Os presentes caros, os restaurantes exclusivos. A forma como a fizera sentir-se escolhida e especial. Confundir a posse com paixão. Controlo com cuidado. Que reputação é essa? A expressão de Daniel endureceu. Do tipo que envolve explorar as vulnerabilidades das pessoas, pressionar concorrentes a aceitar negócios desfavoráveis e usar ameaças legais para silenciar quem o desafia. Do tipo que faz outros empresários terem cuidado em levar as suas esposas a eventos da indústria. As palavras atingiram Rebeca como água gelada. Sempre tinha sido afastada da vida profissional de Marcos, com a desculpa de que seria aborrecida para ela. Agora perguntava-se que mais lhe teria sido escondido. A mais, continuou Daniel. O investigador documentou vários incidentes preocupantes. A vizinha que apresentou a ordem de restrição não foi a primeira pessoa a testemunhar o Marcos a ser físico contigo. Rebeca fechou os olhos, recordando episódios que minimizara ou justificara. A vez em que ele lhe agarrou o pulso com tanta força que deixou nódoas negras porque ela discordara dele num jantar. A forma como controlava suas chamadas e interações sociais. O afastamento gradual de amigos que faziam demasiadas perguntas sobre a sua felicidade. Por que não intervieste mais cedo? Perguntou ela. Porque tinha medo, admitiu Daniel. Medo de que, se me metesse na tua vida, o Marcos descarregasse em ti. Medo de que a minha presença piorasse as coisas em vez de melhorar. Medo de que não quisesses a minha ajuda depois de todos estes anos. A honestidade na sua voz quebrou algo dentro de Rebeca. Passará tantos anos a imaginar o pai como o homem que abandonara a família por dinheiro e sucesso. Mas a realidade era mais complicada. Era um homem que tinha feito escolhas terríveis enquanto tentava fazer o que achava certo. Que passará 18 anos a tentar proteger uma filha que nem sabia que ele ainda olhava por ela. Desculpa, disse Daniel baixinho. Por tudo. Por ter partido, por ter ficado afastado, por não ter sido corajoso o suficiente para lutar por ti quando mais precisavas de mim. Rebeca olhou verdadeiramente para o pai e já não viu o progenitor ausente das memórias de infância, mas um homem que passará quase 2 décadas a carregar o peso dos seus erros. E agora? Perguntou. Agora depende do que tu quiseres, respondeu Daniel. Mas quero que saibas que, qualquer que seja a tua decisão, tens opções. Tens família. Tens recursos. Tens pessoas que lutarão por ti. Do outro lado da cortina da primeira classe, ouviu-se a voz de Marcos, ainda em tom de queixa sobre qualquer coisa. Rebeca sentiu os ombros a enrijecer automaticamente, o corpo a reagir ao som familiar do desagrado dele. Daniel notou a reação. Ele não te pode magoar aqui em cima, disse com firmeza. Não no meu avião. Não com a minha tripulação. Não enquanto eu for responsável pela tua segurança. Rebeca percebeu que, pela primeira vez em 3 anos, sentia-se verdadeiramente segura. Não apenas fisicamente protegida, mas genuinamente segura, no sentido de ser vista, valorizada e defendida por alguém que não pedia nada em troca. O bebê deu um pontapé forte, que fez Rebeca ofegar e sorrir ao mesmo tempo. Está muito ativa esta noite, disse, pousando as 2 mãos na barriga. Ela? Perguntou Daniel. Uma filha, confirmou Rebeca. Nasce daqui a 8 semanas. A expressão de Daniel suavizou-se por completo. Uma neta. A palavra ficou suspensa entre eles, carregada de possibilidade e esperança. Rebeca percebeu que a filha iria crescer, sabendo que a neta teria com Daniel a relação que Rebeca tinha perdido. Quero que ela esteja segura, disse Rebeca baixinho. Quero que cresça a ver o que são relações saudáveis. O que é respeito. O que é amor verdadeiro, em vez de controlo disfarçado de cuidado. Então vamos garantir que é isso que ela vê, respondeu Daniel. Pela primeira vez em anos,
Rebecca começou a acreditar que o futuro podia ser algo que ela escolheria, em vez de algo escolhido por ela. O avião voava na escuridão, levando-os para longe de uma vida e na direção da possibilidade de outra. Rebecca dormia de forma inquieta quando a primeira dor aguda cortou seu abdômen como uma faca. Acordou sobressaltada, arfando, as mãos instintivamente a irem para a barriga enquanto a sensação atingia o pico e depois se dissipava lentamente. Senhora, está bem? Jennifer Cruz estava ao lado dela de imediato, tendo testemunhado a sua aflição a partir da galley. Acho que, não sei, arfou Rebecca, olhando para o relógio. A dor tinha durado quase um minuto inteiro, muito mais do que as contrações de Braxton Hicks que vinha sentindo havia semanas. Aquilo fora diferente. Jennifer pressionou o botão de chamada que ligava diretamente à cabine de pilotagem. Capitão Reis, precisamos de si em primeira classe. Emergência médica. Segundos depois, Daniel estava de volta ao assento de Rebecca. A calma de piloto a mascarar a preocupação profunda que ela conseguia ver. O que está a acontecer? Contrações, acho, disse Rebecca, enquanto outra onda de dor começava a crescer. Mas estou só de 32 semanas. É demasiado cedo. A expressão de Daniel mudou para modo de gestão de crise. Jennifer, traga o Dr. Martinez do 14C imediatamente e prepare o kit médico. Rebecca agarrou-se ao apoio de braço quando a segunda contração atingiu, mais forte e mais longa que a primeira. Através da névoa da dor, ouviu Daniel a falar rapidamente no auricular, em linguagem médica e códigos de aviação que ela não conseguia seguir. A doutora Helena Martinez, pediatra que se apresentará durante o embarque, apareceu com o kit médico do voo. Depois de um exame rápido e algumas perguntas, a sua expressão tornou-se grave. Senhora Sterling, a sua pressão arterial está perigosamente elevada e estas contrações são consistentes com trabalho de parto. ASI 847, Denver Center, está a declarar emergência médica? Afirmativo. Emergência médica. Passageira em trabalho de parto prematuro às 32 semanas com complicações hipertensivas. Solicitamos regresso imediato a Denver International. De trás da cortina da primeira classe, ouviu-se a voz de Marcos, agora mais alta e claramente agitada. Mas que diabo se passa? Por que é que estamos a voltar? Rebecca sentiu outra contração a construir-se e tentou respirar como a instrutora de parto lhe tinha ensinado, mas a combinação de dor e estresse era avassaladora. Estava apenas vagamente consciente de Daniel a coordenar com o controle de tráfego aéreo, da doutora Martinez a monitorizar os seus sinais vitais, de Jennifer a desimpedir o espaço em redor do assento. Rebecca! A voz de Marcos estava mais próxima agora. Viu-a forçar passagem pela assistente de bordo, que tentava manter o limite da primeira classe. O que se passa? O que está a acontecer com o meu bebê? Senhor, preciso que regresse ao seu lugar, disse firmemente a doutora Martinez. A senhora Sterling precisa de calma e silêncio neste momento. Ela é minha esposa. Disparou Marcos. Tenho o direito de estar aqui. Senhor Blackwood, disse Daniel, sem desviar os olhos dos procedimentos de emergência, regresse imediatamente ao seu lugar ou será imobilizado para o resto do voo. Rebecca observava a confrontação familiar através da névoa da dor e da medicação que a doutora Martinez administrara para tentar abrandar o trabalho de parto. Mesmo em plena crise, o primeiro instinto de Marcos era afirmar posse e controlo, em vez de simplesmente perguntar como podia ajudar. A culpa é sua, gritou Marcos, apontando para Daniel. Ela estava bem até começar a encher-lhe a cabeça com ideias de me deixar. O estresse deste drama familiar ridículo é que está a causar isto. Senhor, interrompeu a doutora Martinez, níveis elevados de estresse podem de facto contribuir para parto prematuro, razão pela qual preciso que todos os que não estão a ajudar se afastem da paciente. Rebecca sentiu lágrimas a misturarem-se com suor quando outra contração a atingiu. Pelo sistema de som do avião, conseguia ouvir Daniel a comunicar com os serviços de emergência em terra, a coordenar para que os paramédicos os recebessem na porta e com a unidade de cuidados intensivos neonatais do Presbyterian St. Joseph Hospital. Beck, disse Daniel durante uma breve pausa nas comunicações por rádio, contactei a doutora Amanda Foster no Presbyterian. É tua amiga da universidade, não é? Ela está à nossa espera. Rebecca olhou para ele, espantada. Mesmo em crise, o pai lembrará-se de detalhes da sua vida.
Sabia exatamente a quem ligar. Amanda Foster tinha sido a sua colega de quarto e a amiga mais próxima antes de Marcus ter gradualmente erguido uma barreira entre elas, dizendo que Amanda tinha inveja do sucesso e da felicidade de Rebecca. Como? Começou Rebecca, mas arfou quando outra contração começou. Eu disse-te que tenho estado a acompanhar-te, respondeu Daniel suavemente. A doutora Foster já há muito tempo que espera ouvir notícias tuas. Inacreditável. Marcus ouviu a troca e o rosto escureceu. Amanda Foster. Ligaste para essa mulher sem me consultares? Ela nem sequer é a médica da Rebecca. É chefe de obstetrícia de alto risco num dos melhores hospitais do país, respondeu Daniel calmamente, e preocupa-se com a minha filha. A tua filha é minha esposa, e as decisões médicas passam por mim. Gritou Marcus. A doutora Martinez levantou os olhos do aparelho onde verificava novamente a tensão arterial de Rebecca. Na verdade, senhor, as decisões médicas passam pela paciente, a menos que esteja incapacitada. A senhora Sterling está consciente e capaz de tomar as suas próprias decisões. Rebecca sentiu uma onda de gratidão pela médica por reforçar a sua autonomia no exato momento em que Marcus tentava reimpor controlo. Mesmo em trabalho de parto, mesmo em plena crise, ela continuava a ser uma pessoa com direitos e escolhas. Senhoras e senhores, fala o vosso capitão. A voz de Daniel soou pelo intercomunicador, com a calma treinada. Estamos a viver uma emergência médica e regressaremos ao Aeroporto Internacional de Denver. Mantenham-se sentados com os cintos apertados enquanto iniciamos a descida. Tripulação, preparem os procedimentos de aterragem de emergência. Pela pequena janela, Rebecca podia ver as luzes de Denver a crescerem à medida que desciam. As contrações vinham cada vez mais próximas, e a expressão da doutora Martinez tornava-se cada vez mais preocupada com a tensão de Rebecca e o ritmo cardíaco do bebê. Rebecca, disse Marcus, num tom que usava quando queria soar razoável, assim que chegarmos ao hospital, eu trato de tudo. Vou garantir que tens os melhores cuidados, quarto privado, o que for preciso. Mas vamos manter este assunto de família em privado, entendido? Rebecca olhou para ele através da névoa de dor e medicação, vendo com súbita clareza o homem com quem tinha casado. Mesmo agora, com a vida da filha em risco, Marcus pensava em gerir a situação, controlar a narrativa, manter a imagem. Não, disse baixinho. O quê? Não, repetiu Rebecca, a voz a ganhar força apesar da dor. Tu não decides nada. Não tomas as minhas decisões médicas. Não controlas com quem falo nem quem vejo. A máscara de Marcus caiu por completo. Estás em trabalho de parto e claramente não estás a pensar bem. Não digas algo de que te vais arrepender depois. A única coisa de que me arrependo, disse Rebecca, olhando diretamente, é de não o ter dito mais cedo. O avião aterrou em Denver International com a suavidade mais impressionante que Rebecca alguma vez experimentara. A perícia de Daniel evidente mesmo em condições de emergência. Pelas janelas, via-se uma fila de ambulâncias e carros de bombeiros na taxiway, as luzes a pintarem a escuridão em tons urgentes. Quando o avião rolou até ao portão, Rebecca sentiu outra contração e estendeu a mão instintivamente para se apoiar. E não foi a de Marcus que agarrou, mas a do pai. Pela primeira vez em 3 anos, Rebecca não enfrentava uma crise sozinha. E, pela primeira vez em 18 anos, Daniel não se afastava quando a filha mais precisava dele. A unidade de obstetrícia de alto risco do Presbyterian St. Joseph Hospital era uma sinfonia de urgência controlada. Rebecca estava deitada num quarto privado, rodeada de monitores a acompanhar os sinais vitais dela e da filha, enquanto a doutora Amanda Foster trabalhava com eficiência tranquila para estabilizar a sua condição. Boas notícias, disse Amanda, verificando os últimos resultados. Conseguimos parar as contrações por agora. O sulfato de magnésio está a fazer efeito e a tua tensão arterial está a descer. Rebecca acenou, ainda grogue da medicação, mas profundamente aliviada. Pela grande janela do quarto, via Daniel no corredor, a falar em voz baixa com o que parecia ser uma equipa de advogados, sem nunca tirar os olhos do quarto dela. Rebecca fechou os olhos, entendendo. O seu corpo estava a tentar proteger a filha da única forma que sabia, pondo fim a uma gravidez que decorria num ambiente inseguro. Onde está o Marcus? Perguntou, percebendo que não o via desde a ambulância. O teu pai mandou-o retirar das instalações, disse Amanda, com um leve sorriso.
Pelos vistos, o Sr. Blackwood tornou-se agressivo com a equipa de enfermagem quando não o deixaram sobrepor-se às tuas diretivas médicas. A segurança do hospital escoltou-o para fora depois de ele ameaçar processar toda a gente envolvida. Rebecca sentiu uma onda de alívio tão profunda que quase era física. Pela primeira vez em meses, estava num espaço onde Marcos não podia intimidar a equipa, não podia sobrepor-se às suas escolhas, não podia usar dinheiro e influência para controlar os cuidados dela. O teu pai é notável, continuou Amanda. Nunca vi ninguém mover montanhas tão depressa. Conseguiu transferir os teus registros médicos do teu médico anterior, arranjou o melhor perinatologista do estado para consultar o teu caso e, de alguma forma, declarou-te financeiramente independente para efeitos de seguro. Tudo em menos de 2 horas. Financeiramente independente? Sim, explicou Amanda suavemente. O teu pai estabeleceu-te legalmente como paciente sob a cobertura do seguro dele, em vez do teu marido. Significa que o Marcos não pode usar os cuidados médicos como chantagem, não pode ameaçar retirar cobertura, não pode decidir o teu tratamento. Rebecca ficou a olhar para a amiga, a processar as implicações. Em poucas horas, Daniel tinha desmantelado os controlos financeiros que Marcos usará para manter presa. Estava a começar a perceber que a riqueza do pai não se resumia a dinheiro. Era também opções, liberdade, a capacidade de proteger quem amava. Uma batida na porta interrompeu os pensamentos dela. Daniel entrou, seguido de uma mulher que Rebecca não reconheceu de imediato. Depois a visitante virou-se, e a respiração de Rebecca falhou. Mãe! Charlotte Reis parecia mais velha do que Rebecca se lembrava, o cabelo ruivo agora prateado, o rosto marcado por anos de preocupação e arrependimento. Mas os olhos eram os mesmos verdes quentes que Rebecca herdara, e estavam cheios de lágrimas. Olá, querida, disse Charlotte baixinho. Rebecca olhou para os dois pais, juntos pela primeira vez desde o divórcio amargo de há 18 anos. Como? Por que é que estás aqui? Perguntou Rebecca. Eu liguei-lhe, respondeu Daniel simplesmente. Quando percebi que estavas em trabalho de parto, achei que devias ter a tua mãe contigo. Charlotte aproximou-se lentamente da cama, como se tivesse medo que Rebecca lhe pedisse para sair. O teu pai ligou-me pela primeira vez em 15 anos. Disse. Contou-me o que aconteceu no aeroporto, sobre o teu marido, sobre tudo. Apanhei o primeiro voo de Fênix. Vieste, disse Rebecca, a voz a fraquejar. Claro que vim, respondeu Charlotte. És minha filha. Estás a ter um bebê. Onde mais haveria de estar? Rebecca olhou para os pais, de pé em lados opostos da sua cama de hospital, e percebeu que, apesar de tudo que tinha corrido mal entre eles, ambos tinham largado tudo para estar ali quando ela precisava. Preciso de entender, disse Rebecca. Preciso de saber por que é que a nossa família se desfez. Por que é que vocês não conseguiram fazer resultar? Por que é que passei toda a minha infância a sentir que era a razão de toda a gente me deixar? Daniel e Charlotte trocaram um olhar carregado com 18 anos de conversas por acabar. Nunca foste a razão, disse Charlotte firmemente. Nunca. Os problemas entre o teu pai e eu não tiveram nada a ver contigo. Então o quê? Perguntou Rebecca. Eu lembro-me das discussões, das acusações, da forma como olhavas para o pai como se o odiasse no fim. Charlotte sentou-se na cadeira ao lado da cama, as mãos a tremer ligeiramente. O teu pai não foi o único a cometer erros, disse em voz baixa. Eu fiz escolhas terríveis. E tive demasiado orgulho e demasiado medo para as admitir. Daniel moveu-se para junto da janela, dando espaço a Charlotte para falar, mas permanecendo perto o suficiente para participar na conversa. Rebecca podia ver a tensão nos ombros dele, a forma como se preparava para a revelação que vinha. Tive um caso, disse Charlotte finalmente. Tinhas 10 anos. Envolvi-me com outra pessoa. O teu pai estava sempre a viajar, a construir a companhia aérea, e eu sentia-me abandonada e ignorada. Fiz escolhas das quais não me orgulho. Rebecca ficou a olhar para a mãe, a tentar processar a informação. Um caso. Não durou muito, continuou Charlotte. Mas o estrago estava feito. Quando teu pai descobriu, ficou devastado. Mas em vez de lutarmos pelo casamento, em vez de irmos à terapia ou tentarmos resolver, os dois recuamos para a culpa e o ressentimento. Daniel virou-se da janela. Atirei-me ainda mais ao trabalho,
disse. Convenci-me de que, se conseguisse construir algo suficientemente grande, suficientemente bem-sucedido, provaria que era digno de ser escolhido. Mas tudo o que fiz foi provar o argumento da Charlotte sobre as minhas prioridades. Então divorciaram-se, disse Rebecca. Divorciamo-nos, confirmou Charlotte. E eu estava tão zangada, tão magoada pela ausência emocional dele, mesmo antes do caso, que tornei tudo o mais difícil possível para ele manter uma relação contigo. Convenci-me de que te estava a proteger da desilusão, mas, na verdade, estava a castigá-lo. Rebecca sentiu as lágrimas a deslizarem-lhe pelo rosto enquanto finalmente compreendia a verdade sobre a sua infância. Não tinha sido abandonada por um pai que não a amava. Tinha sido vítima de 2 adultos que não conseguiram encontrar o caminho de volta um ao outro depois da traição e da dor. Desculpa, disse Daniel baixinho. Desculpa por não ter estado presente o suficiente no nosso casamento para evitar a solidão que levou ao caso. Desculpa por não ter lutado mais pela nossa família quando tudo se desmoronou. E desculpa por ter deixado a minha dor e o meu orgulho afastarem-me de ti durante tanto tempo. Eu também peço desculpa, acrescentou Charlotte. Desculpa pelo caso. Desculpa por ter dificultado a tua relação com teu pai. Desculpa por ter deixado a minha própria dor toldar o meu juízo sobre o que era melhor para ti. Rebecca olhou para os pais, vendo-os claramente pela primeira vez como humanos falíveis que tinham cometido erros terríveis enquanto tentavam navegar circunstâncias impossíveis. Pensou no seu próprio casamento, nas escolhas que fizera ao tentar encontrar a segurança e o amor que lhe tinham faltado em criança. Casei com Marcos porque ele representava tudo o que eu achava que queria, disse Rebecca devagar. Segurança financeira. Alguém que nunca me deixaria. Alguém que dizia que me colocaria sempre em primeiro lugar, mas colocou-se sempre a si mesmo em primeiro lugar, observou Daniel calmamente. Sempre, confirmou Rebecca. E usou o meu medo de abandono para me manter presa. Sempre que eu questionava o comportamento dele, lembrava-me de que não tinha para onde ir, de que não tinha mais ninguém para cuidar de mim. Charlotte estendeu a mão para a da filha. Querida, sempre tiveste para onde ir. Sempre tiveste pessoas que cuidariam de ti. Nós é que fizemos um trabalho terrível em mostrar-te isso. Amanda Foster, que estivera discretamente a verificar os monitores de Rebecca durante aquele reencontro familiar, falou. O quarto de hospital tinha se instalado num silêncio confortável quando Charlotte se levantou e caminhou até a janela, a silhueta delineada contra o horizonte de Denver. Rebecca podia ver a tensão nos ombros da mãe, a forma como reunia coragem para outra conversa difícil. Há mais uma coisa, disse Charlotte, sem se virar. Algo que devia ter-vos contado há anos, disse Charlotte, mas estava demasiado envergonhada e assustada. Daniel endireitou-se na cadeira, e Rebecca sentiu o coração acelerar o suficiente para o monitor apitar. Mãe, não tens de, começou Rebecca. Tenho, sim, interrompeu Charlotte, virando-se finalmente para os encarar. Se vamos reconstruir esta família com base na verdade em vez de segredos, então tenho de vos falar sobre o Robert, o irmão mais novo de Rebecca, de 26 anos, que estava a treinar para ser piloto comercial, como Daniel. Sempre fora o filho dourado na família fraturada, enquanto Rebecca lutava com sentimentos de abandono e falta de amor. Robert parecia ter atravessado o divórcio dos pais com resiliência notável. O que é sobre o Robert? Perguntou Daniel calmamente. As mãos de Charlotte tremiam quando falou. O caso que tive resultou numa gravidez. O Robert não é teu filho biológico, Daniel. As palavras atingiram a sala como um golpe físico. Rebecca olhou atentamente para o rosto do pai, à procura de sinais de raiva ou traição, mas só viu tristeza, e algo que podia ser alívio. Eu sei, disse Daniel simplesmente. As duas mulheres ficaram a fitá-lo em choque. Sabias? Sussurrou Charlotte. Sei desde que o Robert tinha 3 anos, confirmou Daniel. Ele precisou de uma transfusão depois daquele acidente de carro, lembram-se? Foi aí que descobri que não podia ser o pai biológico. Rebecca sentiu o mundo deslocar-se de novo à sua volta. Então por quê? Por que é que nunca disseste nada? Daniel ficou em silêncio durante um longo momento, escolhendo as palavras com cuidado. Porque o Robert era meu filho em tudo o que importava. Criei-o desde o nascimento, amei-o, fui o único pai que ele conheceu.
Saber da sua origem biológica não mudou isso. Mas divorciaram-se na mesma, apontou Rebeca. Divorciei-me da tua mãe porque o nosso casamento estava irremediavelmente partido, disse Daniel. Não por causa da paternidade do Robert, mas porque tínhamos perdido a capacidade de confiar e de comunicar. O caso foi um sintoma, não a causa. Charlotte deixou-se cair na cadeira, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Tu sabias, e nunca usaste isso contra mim. Nem nas batalhas de custódia, nem quando eu tornava difícil veres as crianças. Nunca ameaçaste revelar a verdade sobre o Robert. Pensei nisso, admitiu Daniel. Nos momentos de maior raiva, pensei em expor o segredo, em exigir testes de paternidade, em usá-lo como alavanca. Mas o Robert não merecia ser magoado pelos erros dos adultos. E a Rebeca também não. Rebeca olhou para o pai com nova compreensão. Mesmo no meio da sua própria dor e traição, ele tinha protegido os filhos de uma verdade que lhes poderia ter destruído o sentido de identidade e pertença. O Robert sabe? Perguntou. Não, respondeu Charlotte. O pai biológico dele mudou-se para a Europa antes de ele nascer e nunca fez parte da vida dele. Porque eu sou o pai dele, disse Daniel firmemente. A biologia não define família. Amor e compromisso, sim. Rebeca pensou na sua própria situação, na filha que crescia dentro dela, que nasceria num contexto familiar complicado. Marcos seria sempre o pai biológico, mas isso não significava que tivesse de ser a principal influência masculina na vida dela. Isto muda tudo, disse Rebeca devagar. Como assim? Perguntou Daniel. O Marcos tem me ameaçado que, se eu o deixar, me tira bebê. Diz que tem mais recursos para uma batalha legal, que os tribunais favorecem os pais com dinheiro e estabilidade. Mas se eu tiver apoio da família, se eu tiver recursos meus, tens, disse Daniel imediatamente, tanto financeiros como emocionais. O Marcos não pode usar pobreza ou isolamento como armas contra ti. Charlotte pegou na mão de Rebeca outra vez. Querida, sei que cometi erros terríveis quando estavas a crescer. Sei que deixei a minha dor toldar o meu juízo sobre o que era melhor para ti. Mas não vou voltar a cometer esses erros. Se precisares de mim, estou aqui. Rebeca apertou a mão da mãe, sentindo o perdão e a compreensão substituírem anos de ressentimento. Preciso dos dois, admitiu. Preciso de saber que a minha filha vai crescer rodeada de pessoas que a amam incondicionalmente, que a protegem, que lhe mostram o que são relações saudáveis. E vai, prometeu Daniel. Mas primeiro temos de garantir que estão ambas a salvo do Marcos. A minha equipa legal tem vindo a preparar os papéis do divórcio e a documentação da custódia desde que assinaste aqueles primeiros documentos no hospital. Os olhos de Rebeca arregalaram-se. Estás a planear isto há horas? Há meses, corrigiu Daniel. Desde que o meu investigador documentou o padrão crescente de abuso. Estava à espera do momento certo, à espera de que estivesses pronta. Mas os acontecimentos desta noite aceleraram o processo. Uma batida na porta interrompeu a conversa. A doutora Foster entrou com um tablet cheio de resultados e uma expressão cautelosamente otimista. Rebeca, a tua tensão arterial estabilizou completamente e o ritmo cardíaco do bebê está forte e regular, relatou Amanda. As mudanças das últimas horas estão a ter um efeito notavelmente positivo na tua saúde. Chama-se esperança, disse Rebeca, olhando em volta para os pais. Pela primeira vez em anos, tenho esperança. Amanda sorriu. A esperança é um medicamento poderoso. Mas quero manter-te aqui em observação pelo menos mais 24 horas. A pré-eclâmpsia pode regressar rapidamente, e queremos garantir que tu e o bebê continuam estáveis. Está bem, disse Rebeca. Não estou pronta para sair deste quarto, de qualquer maneira. Parece o primeiro espaço seguro que tive em anos. Quando Amanda saiu para ver outros pacientes, Charlotte levantou-se e espreguiçou-se. Devo ligar ao Robert, disse. Ele merece saber o que está a acontecer com a irmã e a sobrinha. E vai ser tio, acrescentou Daniel. Filho, tio. Rebeca observou os pais a coordenarem planos com a familiaridade fácil de pessoas que já tinham sido parceiros. E percebeu que, apesar de tudo que correrá mal entre eles, ainda se importavam um com o outro. Talvez não romanticamente, mas como pais de filhos que ambos amavam, como pessoas que tinham partilhado partes significativas da vida.
Vocês os dois vão ficar bem? Perguntou Rebeca. Trabalhando juntos, quero dizer. Daniel e Charlotte trocaram um olhar, e Rebeca viu uma conversa silenciosa passar entre eles. Somos pessoas diferentes do que éramos há 18 anos, disse Charlotte finalmente. Ambos cometemos erros, ambos aprendemos com eles e ambos queremos o melhor para os nossos filhos e netos. Isso é suficiente para recomeçar. Concordo, disse Daniel. Rebeca recostou-se nas almofadas, sentindo-se mais segura e esperançosa do que em muitos anos. O casamento estava a terminar, a vida estava a mudar drasticamente, e ia tornar-se mãe solteira de uma filha recém-nascida. Mas não enfrentava nada disso sozinha. Pela primeira vez desde os 12 anos, Rebeca tinha a família de volta. Complicada, imperfeita, mas real, amorosa e comprometida em proteger-se mutuamente. Era mais do que suficiente. Era tudo. Rebeca acordou na manhã seguinte com o som de vozes elevadas no corredor do hospital. Pela porta entreaberta, viu Marcos a gesticular de forma enfática para uma mulher num fato caro, enquanto a doutora Foster e um segurança observavam de perto. É a Eleanor Blackwood, disse Rebeca baixinho a Daniel, que passará a noite na poltrona reclinável ao lado da cama, a mãe do Marcos. E a sua advogada. A expressão de Daniel endureceu enquanto estudava a mulher mais velha pelo vão da porta. Eleanor Blackwood era conhecida nos círculos empresariais como alguém que considerava a ética um luxo que a sua família não podia dar-se ao luxo de ter construir a fortuna dos Blackwood através de leveraged buyouts e falências estratégicas que deixavam milhares de pessoas no desemprego enquanto enriqueciam uns poucos. Senhora Sterling, chamou Eleanor, tendo avistado Rebeca pela porta entreaberta. Preciso de falar consigo imediatamente sobre esta situação ridícula. Antes que Rebeca pudesse responder, Daniel levantou-se e caminhou até a porta, bloqueando efetivamente o acesso de Eleanor ao quarto. Senhora Blackwood, as horas de visita começam às 9 horas. E todas as visitas têm de ser aprovadas pela paciente. Eu não sou uma visita, disparou Eleanor. Sou a sogra da Rebeca e estou aqui para tratar de um assunto de família sério que afeta os interesses do meu filho. Os interesses do seu filho, repetiu Daniel calmamente. Não se sobrepõem às necessidades médicas da minha filha nem ao seu direito de recusar visitas. Eleanor estudou Daniel com o olhar calculista de quem estava habituada a identificar e explorar fraquezas. É o piloto de ontem, disse com desdém. O mesmo que causou toda esta confusão ao meter-se num assunto de família privado. Sou o pai da Rebeca, corrigiu Daniel, e o dono da companhia aérea que o seu filho utiliza para viagens de negócios. Creio que a empresa dele tem uma conta corporativa conosco no valor de aproximadamente 2 milhões de dólares anuais. A ameaça foi subtil, mas clara. A expressão de Eleanor mudou ligeiramente enquanto processava as implicações de hostilizar alguém que controlava o meio de transporte preferido de Marcos. Senhor Reis, disse Eleanor, mudando para um tom mais diplomático, de certeza que conseguimos resolver esta situação como adultos razoáveis. O Marcos cometeu um erro ontem, mas está disposto a redimir-se. Está preparado para ser muito generoso ao abordar as preocupações da Rebeca. Rebeca esforçou-se por se sentar mais direita, os monitores a apitar suavemente com o aumento da sua frequência cardíaca. Estou a ouvi-los falar de mim como se eu não estivesse aqui, disse em voz alta. E eu posso falar por mim. Eleanor empurrou Daniel e entrou no quarto, ignorando o protesto dele. Rebeca, querida, estás com um aspecto terrível. Isto é exatamente porque precisas de voltar para casa, onde podes receber os cuidados adequados. O Marcos já organizou uma equipa médica privada para acompanhar a tua gravidez. Senhora Blackwood, disse a doutora Foster firmemente, entrando atrás dela. A senhora Sterling está sob os meus cuidados, e o plano de tratamento atual está a funcionar bem. Movê-la agora seria desaconselhado. Eleanor descartou a médica com um aceno da mão. Rebeca, sê prática. Vais ter um bebê. Precisas de estabilidade, segurança, de um lar apropriado. O Marcos está disposto a esquecer o incidente infeliz de ontem se tu fores razoável. Razoável. Rebeca sentiu a raiva crescer-lhe no peito, mais forte do que o medo que geralmente acompanhava os encontros com a família de Marcos. Ele agrediu-me fisicamente em público, em frente a centenas de testemunhas. Mal te tocou, replicou Eleanor, com desdém, e tu provocaste-o com essa dramatização toda sobre deixá-lo.
Os homens ficam frustrados quando as esposas criam espetáculos. Rebeca. De certeza que percebes isso. Daniel entrou totalmente no quarto. A sua presença mudar por completo a dinâmica. Senhora Blackwood, tem 30 segundos para me explicar por que é que acha que a violência doméstica é aceitável, antes de chamar a segurança para retirar deste hospital. A máscara de civilidade de Eleanor caiu de vez. Porque ela pertence ao meu filho, disse friamente. São casados. Ela assinou um acordo pré-nupcial. Não tem direito sobre bens comuns, nem acesso a contas conjuntas, nem pode reclamar nada do que o Marcos construiu antes do casamento. Se o deixar, sai sem nada. Sai com a vida, disse Daniel calmamente, com a vida da filha dela e com o seu respeito próprio. O respeito próprio não paga contas médicas, devolveu Eleanor. Não sustenta filhos, não mantém seguro de saúde, não garante uma educação adequada. A Rebeca fez uma escolha quando casou com Marcos, e as escolhas têm consequências. Rebeca observava a troca e, pela primeira vez, via claramente de onde Marcos tinha aprendido a sua abordagem às relações. Eleanor Blackwood via o casamento como uma transação comercial, com Rebeca como um ativo comprado e, portanto, possuído. Tem razão, disse Rebeca calmamente, fazendo com que todos no quarto a olhassem. As escolhas têm consequências. Eleanor sorriu triunfante. Ainda bem que estás a ser sensata, querida. Escolhi casar com seu filho porque tinha medo de estar sozinha e de ser abandonada, continuou Rebeca. A consequência foram 3 anos de abuso e controlo crescentes. Agora, estou a escolher de forma diferente. Rebeca, disse Eleanor, num tom de aviso. Não tomes decisões de que te possas arrepender. Sem o Marcos, és uma mãe solteira, sem recursos, sem apoio, sem futuro. As palavras foram pensadas para ferir, para fazer Daniel duvidar do seu direito de proteger a filha. Mas Rebeca viu algo na expressão do pai que lhe mostrou que Eleanor tinha calculado mal, e muito mal, senhora Blackwood, disse Daniel, com a autoridade calma de quem já tinha comandado respeito em salas de reuniões e coquites pelo mundo inteiro. Cometi erros há 18 anos. Não os vou cometer outra vez. Tirou o telemóvel do bolso e mostrou o ecrã a Eleanor. Isto é uma ordem de restrição arquivada esta manhã, que proíbe o seu filho de se aproximar da Rebeca a menos de 150 metros ou de a contactar de qualquer forma. Isto é documentação de ativos que transferi para o nome dela, garantindo que tem recursos financeiros independentes. E isto é um pedido de custódia que antecipa qualquer tentativa do Marcos de usar a filha deles como alavanca. Eleanor ficou a olhar para o telemóvel, o rosto a empalidecer enquanto processava a informação. Não pode fazer isto. O Marcos tem direitos como marido e pai. O Marcos tem o direito de permanecer em silêncio. Veio uma nova voz da porta. A agente federal Patrícia Rivera entrou no quarto com 2 colegas, as insígnias bem visíveis. Senhor Blackwood, está preso por fraude de valores mobiliários, evasão fiscal e fraude eletrônica. Rebeca olhou para a porta e viu Marcos de algemas, o rosto uma máscara de raiva e descrença. Eleanor correu para o filho, a compostura finalmente a quebrar-se. Isto é assédio! Gritou. O meu filho é um empresário respeitado, não tem provas para isto. A agente Rivera consultou as notas. Temos 3 anos de irregularidades financeiras documentadas, violações de insider trading e provas de utilização de contas corporativas para despesas pessoais que constituem fraude fiscal. A investigação começou depois de vários denunciantes apresentarem provas. Rebeca olhou para Daniel, que evitava cuidadosamente o olhar dela. Pai, foste tu? Forneci informações que me foram pedidas pelos investigadores federais, disse Daniel em voz baixa. Informações que a minha equipa de segurança tinha reunido durante a avaliação do passado do Marcos. Eleanor virou-se para eles, furiosa. Orquestraste isto. Montaste uma armadilha para o meu filho. O seu filho montou a armadilha sozinho, respondeu Daniel calmamente. Eu apenas garanti que as autoridades competentes tinham acesso a informações que já faziam parte do registro público, se soubessem onde procurar. Rebeca observou o marido a ser levado algemado e sentiu algo que não esperava. Alívio. Durante meses, tinha vivido com medo do que Marcos poderia fazer se ela tentasse deixá-lo. Agora essa escolha fora-lhe retirada das mãos. E das dele. Rebeca, disse Eleanor desesperada,
Não podes deixar que façam isto com ele. Ele é o pai da tua filha. Pensa no que isto significa para a reputação da tua família. Rebeca olhou para a sogra e viu uma mulher que passará a vida inteira a encobrir e a proteger um homem que usava o poder para magoar os outros. Pensou na filha, na família em que queria criá-la, no exemplo que queria dar. Senhora Blackwood, disse Rebeca claramente, eu estou a pensar na minha família. E a senhora não faz parte dela. O rosto de Eleanor contorceu-se de raiva. Vão todos arrepender-se disto. A família Blackwood não esquece. E não perdoa. Nem a família Reis, respondeu Daniel calmamente. Eleanor saiu furiosa do quarto, seguindo o filho e os agentes federais. Rebeca sentiu a última peça da sua vida antiga desmoronar-se. O casamento que prometera segurança mas trouxera prisão tinha acabado. As ameaças financeiras que a mantinham presa estavam neutralizadas. O homem que controlara cada aspecto da sua vida durante 3 anos enfrentava acusações federais que o manteriam ocupado durante anos. Estava livre. Assustada, incerta quanto ao futuro, mas genuinamente livre pela primeira vez na vida adulta. Rebeca pousou as mãos na barriga, sentindo os movimentos suaves da filha, e percebeu que a sua criança nunca saberia o que era viver com medo de alguém que supostamente deveria amar e proteger. Era o maior presente que podia imaginar oferecer-lhe. 2 dias depois, Rebeca foi finalmente autorizada a sair do hospital. A tensão arterial tinha estabilizado, os sintomas de pré-eclâmpsia tinham desaparecido e a doutora Foster estava cautelosamente otimista em relação ao resto da gravidez. Lembra-te, disse Amanda, ao rever as instruções de alta, o estresse é o teu inimigo agora. O teu corpo e o teu bebê precisam de cuidados calmos e consistentes nas próximas 6 semanas, até ao parto. Rebeca acenou, reunindo os poucos pertences, enquanto Daniel e Charlotte tratavam da papelada e da logística. Sentia-se surreal sair do hospital como uma pessoa diferente da que lá entrará. Divorciada, financeiramente independente e rodeada de um apoio familiar que julgava não existir. Para onde vou? Perguntou Rebeca, percebendo que tinha estado tão focada em afastar-se do Marcos que não tinha pensado onde viveria. Para casa, disse Daniel simplesmente, ajudando-a a sentar-se numa cadeira de rodas apesar do protesto dela de que podia andar. Eu já não tenho casa, respondeu Rebeca. A casa está no nome do Marcos, e tenho a certeza de que já não sou bem-vinda lá. Charlotte apareceu ao lado deles com uma pasta cheia de documentos. Na verdade, tem sim uma casa. O teu pai comprou-te uma ontem. Rebeca ficou a olhar para ambos. Compraste-me uma casa em apenas um dia? Comprei-te opções, corrigiu Daniel. Enquanto percorriam os corredores do hospital, explicou. Há 3 propriedades disponíveis. Todas em bairros seguros, todas totalmente mobiladas e prontas para ocupação imediata. Podes escolher a que te parecer certa. À porta do hospital, esperava um SUV preto com um motorista que parecia mais segurança do que transporte. Rebeca começava a perceber que a riqueza do pai vinha acompanhada de proteções que nunca tinha considerado necessárias. Isto tudo é mesmo necessário? Perguntou, enquanto atravessavam o trânsito da tarde em Denver. O Marcos pagou fiança esta manhã, disse Daniel calmamente, e a Eleanor Blackwood tem feito declarações à imprensa sobre perseguição vingativa e traição familiar. Prefiro pecar por excesso de cautela. Rebeca sentiu um arrepio, apesar da tarde quente de setembro. Tinha esperado que a prisão de Marcos acabasse com a sua capacidade de a ameaçar, mas estava claro que a influência da família Blackwood se estendia para além do que as acusações federais podiam neutralizar imediatamente. A primeira casa que Daniel lhe mostrou era uma deslumbrante moradia contemporânea em Cherry Hills Village, completa com um quarto de bebê decorado profissionalmente e um sistema de segurança que impressionaria até o serviço secreto. Mas parecia uma fortaleza, bela, mas isolada. Esperava que escolhesses esta. Lembra-me a casa onde cresceste. Rebeca olhou em volta para a sala de estar, com as estantes embutidas e a lareira, e percebeu que ele tinha razão. Aquela casa transmitia segurança e calor, não riqueza e ostentação. Quanto tempo posso ficar aqui? Perguntou, de repente prática quanto à generosidade que lhe estavam a oferecer. É tua, disse Charlotte simplesmente. A escritura está no teu nome. Eu não posso aceitar. Rebeca, interrompeu Daniel suavemente. Perdi 18 anos de ser teu pai.
Perdi graduações, aniversários, todos os marcos importantes. Não posso comprar esses anos de volta, mas posso garantir que tu e a minha neta tenham a segurança que devia ter proporcionado desde sempre. Rebeca deixou-se cair numa das poltronas confortáveis, sentindo-se sobrecarregada pelas mudanças rápidas da sua vida. 3 dias antes, estava presa num casamento abusivo, sem recursos e sem opções. Agora tinha uma casa, acesso a contas financeiras que nunca imaginara, e estava rodeada de apoio familiar. O que acontece agora? Perguntou. Agora descansas, disse Charlotte com firmeza. Cuidas de ti e do bebê. Deixa-nos tratar do resto. Não consigo simplesmente ficar sentada nas próximas 6 semanas, protestou Rebeca. Preciso de fazer algo produtivo. Daniel e Charlotte trocaram um olhar que lembrava a Rebeca de que tinham sido parceiros em criar filhos. Na verdade, disse Daniel devagar, pode haver algo em que possas ajudar, se tiveres interesse. Que tipo de coisa? A Asia Aviation está a expandir os programas de responsabilidade social corporativa, explicou Daniel. Queremos criar uma fundação dedicada a apoiar mulheres e famílias em situações de crise. Dada a tua experiência em marketing e o que acabaste de viver, pode ser a pessoa ideal para desenvolver o programa. Rebeca olhou para o pai, intrigada. Que tipo de apoio? Habitação de emergência, assistência legal, aconselhamento financeiro, formação profissional, um apoio abrangente para mulheres que tentam sair de situações perigosas, explicou Daniel. Sempre quis fazer algo assim, mas nunca tive alguém com a combinação certa de competências profissionais e experiência pessoal para liderar. Charlotte acenou aprovatória. Daria propósito enquanto recuperas. E ajudaria outras mulheres que estão a passar pelo que tu passaste. Rebeca sentiu uma centelha de entusiasmo, a primeira genuína em meses. Podia desenhar a estratégia de marketing, desenvolver parcerias com organizações existentes, criar campanhas de sensibilização. Tudo a partir de casa, ao teu ritmo, com equipa de apoio completa, acrescentou Daniel rapidamente. Nada que crie estresse ou interfira na tua recuperação. Rebeca levantou-se e foi até a janela, olhando para a rua tranquila. Conseguiu imaginar-se ali, a trabalhar em algo significativo, a criar a filha num espaço seguro e acolhedor. Há mais uma coisa, disse Charlotte, hesitante. O Robert chega amanhã de avião. Quer ver-te, conhecer a sobrinha quando nascer, fazer parte da família que estamos a reconstruir. Rebeca sorriu ao pensar no irmão mais novo, sempre o pacificador da família. Ele não sabe, pois não? Sobre o Marcos, sobre isto tudo? Sabe que te estás a divorciar e que havia questões de segurança, disse Daniel. Mas não sabe os detalhes. Essa é a tua história para contar. Se quando estiveres pronta. Um sinal suave anunciou alguém à porta. Daniel verificou o telemóvel e franziu o sobrolho. É a minha equipa de segurança. Não esperavam visitas. O estômago de Rebeca contraiu-se com uma ansiedade familiar. É o Marcos. Não, disse Daniel, consultando o sistema de vigilância no telemóvel. Ele continua sob custódia federal. Mas há uma mulher à porta que diz ser tua amiga. Jennifer Cruz. O rosto de Rebeca iluminou-se com o primeiro sorriso genuíno em dias. É a assistente de bordo do teu avião. Ela testemunhou tudo no aeroporto. Daniel sinalizou a equipa de segurança pelo intercomunicador. E momentos depois Jennifer entrou pela porta com um pequeno ramo de flores e uma expressão preocupada. Espero que não haja problema em ter vindo, disse Jennifer. Tenho estado preocupada contigo desde a aterragem de emergência. A tripulação tem perguntado por ti. Rebeca abraçou-a. Grata. Estou tão feliz que tenhas vindo. Entra, por favor. Quando Jennifer se acomodou na sala, Rebeca percebeu-se de que estava a viver algo que não sentia há anos. Amizade sem obrigação, preocupação sem controlo, apoio sem condições. Como te sentes, de verdade? Perguntou Jennifer. Assustada, admitiu Rebeca. Esperançosa. Grata. Confusa. Às vezes tudo ao mesmo tempo. Jennifer acenou. Compreensiva. Já vi isto antes, infelizmente. Mulheres presas a homens que usam dinheiro e intimidação para manter o controlo. É preciso uma coragem tremenda para se libertarem. Não sei se me libertei, disse Rebeca. Acho que fui resgatada. Não,
disse Daniel calmamente, junto à lareira. Tu escolheste aceitar ajuda quando ela foi oferecida. Isso não é ser resgatada. É escolher salvar-te. Rebeca pensou nisso, lembrando-se do momento no aeroporto em que recusará minimizar o comportamento de Marcos, em que escolher a verdade em vez da segurança. Talvez o pai tivesse razão. Talvez tivesse sido mais corajosa do que imaginava. O que acontece com a parte legal? Perguntou Jennifer. Com o teu marido. O Marcos enfrenta acusações federais que provavelmente o manterão anos na prisão, explicou Charlotte. O divórcio será finalizado enquanto ele estiver encarcerado e os acordos de custódia foram estruturados para proteger tanto a Rebeca como a bebê. Ele não pode simplesmente desaparecer da vida da filha, disse Rebeca, sentindo a complexidade da situação. Seja como for, é o pai biológico. Apenas visitas supervisionadas, disse Daniel com firmeza. E só se completar cursos de gestão de raiva e de parentalidade. E apenas se tu te sentires confortável com isso. Os direitos dele como pai não se sobrepõem ao teu direito à segurança nem ao direito da tua filha de crescer sem medo. Jennifer olhou em volta para a bela casa, reparando nas medidas de segurança e no mobiliário caro. É uma grande mudança para quem estava presa sem recursos. Ainda estou a processar, admitiu Rebeca. 3 dias atrás, achava que não tinha família nem opções. Agora estou rodeada de pessoas que querem ajudar, a viver numa casa minha, a planear uma carreira que pode ajudar outras mulheres em situações semelhantes. A vida pode mudar rápido quando fazemos as escolhas certas, observou Jennifer. Mas a parte difícil é manter essas mudanças quando a crise passa e a rotina começa. Rebeca pousou as mãos na barriga, sentindo os movimentos suaves da filha. Penso nela constantemente, disse. No tipo de mãe que quero ser, no mundo em que quero criá-la, no exemplo que quero dar. À medida que a tarde avançava, Rebeca deu por si a relaxar no ritmo de uma conversa normal com pessoas que se preocupavam com seu bem-estar, sem segundas intenções. Charlotte preparava chá na cozinha, já abastecida com os alimentos preferidos de Rebeca. Daniel trabalhava em silêncio no portátil, gerindo chamadas de negócios com a calma eficiente que lhe construíram um império. Jennifer partilhava histórias sobre outras passageiras que tinha ajudado ao longo dos anos. Mulheres que tinham encontrado coragem a 10.000 metros de altitude e a usaram para mudar as suas vidas. Ao cair da noite, Rebeca percebeu que sentia algo que não experimentava há anos. Paz. Não a calma nervosa de evitar com sucesso o desagrado de Marcos, mas uma tranquilidade genuína, enraizada em segurança e apoio. Devo ir, disse Jennifer, enquanto o sol se punha pelas janelas da sala de estar. Mas quero que saibas que toda a tripulação daquele voo tem falado de ti. Inspiraste muita gente com a tua coragem naquela noite. Rebeca acompanhou Jennifer até a porta, surpreendida com quão normal parecia receber uma amiga em sua própria casa. Obrigada por teres vindo. Por tudo. Cuida de ti, disse Jennifer, abraçando-a na despedida. E lembra-te, já não estás sozinha. Quando o carro de Jennifer se afastou, Rebeca permaneceu na varanda, respirando o ar fresco da noite. Do outro lado da rua, famílias reuniam-se para jantar, crianças brincavam nos jardins, vizinhos passeavam os cães e conversavam sobre as cercas. Era o tipo de vida normal e pacífica que ela sonhara nos momentos mais sombrios do casamento. Agora, era sua realidade. E a filha cresceria a pensar que era assim que as famílias deviam funcionar. Pronta para entrar? Perguntou Daniel da porta. Rebeca acenou, lançando um último olhar ao bairro que agora era o seu lar. Pronta. Ao entrar na casa, sentiu a filha dar um pontapé forte, como se também estivesse a provar a nova vida. Ambas estavam exatamente onde pertenciam. 6 semanas depois, Rebecca Sterling Reis deu à luz Hope Charlotte Reis no Presbyterian St. Joseph Hospital, rodeada por 3 gerações de uma família que tinha reencontrado o caminho de volta umas para as outras. O parto foi tranquilo e sem complicações, em contraste gritante com a emergência que as reunirá. A doutora Amanda Foster trouxe ao mundo uma bebé saudável de 2,7 kg, que entrou a chorar forte, já com uma semelhança familiar evidente. Tem os teus olhos, sussurrou Charlotte, lágrimas a escorrer enquanto segurava a neta pela primeira vez, e o queixo teimoso do Daniel. Rebeca, exausta mas eufórica, observava os pais revezarem-se a segurar Hope,
com o assombro de quem pensara que nunca mais viveria aquela alegria. Daniel estava particularmente cativado, falando baixinho com a bebé sobre aviões e aventuras, enquanto ela lhe agarrava o dedo com força surpreendente. Vai ser piloto, declarou com confiança. Olha para esta força de aperto. Vai ser o que ela quiser, corrigiu Rebecca suavemente. Esse é o objetivo. Robert chegará do programa de treino de voo em Fênix, e Rebecca maravilhou-se com quanto o irmão crescerá desde o divórcio dos pais. Aos 26 anos, tinha confiança tranquila de quem encontrara sua vocação, mas os olhos ainda guardavam o humor gentil da infância. Nem acredito que sou tio, disse, embalando Hope com surpreendente segurança. Tenho praticado com os bebés dos instrutores, a aprender a segurá-los bem. És um natural, observou Rebecca, vendo a filha completamente serena nos braços do tio. A doutora Foster verificou os sinais vitais de Rebecca e anunciou tudo normal. A tua tensão arterial está perfeita, a recuperação a correr lindamente, e esta pequenina está absolutamente saudável. Diria que isto é o que acontece quando uma gravidez decorre num ambiente de apoio e baixo estresse. Rebecca acenou, pensando no contraste entre o primeiro trimestre, em que vivia em sobressalto com Marcos, e o terceiro, rodeada de família e focada em construir uma nova vida. Alguma notícia do pai? Perguntou Amanda em voz baixa, ao consultar o processo. O Marcos continua sob custódia federal, respondeu Daniel. O julgamento só está marcado para daqui a 6 meses, e o advogado dele aconselhou a evitar qualquer contato que pudesse ser interpretado como intimidação a uma testemunha. Rebecca tinha sentimentos mistos quanto à ausência de Marcos no nascimento. Uma parte dela sentia-se culpada por o pai biológico de Hope não estar ali para conhecer, mas uma parte maior estava aliviada por aquele momento perfeito não ser ensombrado pela sua presença e pelo caos que o acompanhava. Ele pode conhecê-la quando estiver pronto para ser uma presença positiva na vida dela, disse Rebecca com firmeza. Se isso alguma vez acontecer, Eleanor Blackwood já tentará várias vezes reclamar direitos de avó, mas a equipa legal de Daniel argumentara com sucesso que o padrão de intimidação e controlo da família representava ameaça ao bem-estar da criança. Qualquer relação futura dependeria de supervisão judicial e da conclusão de terapia familiar por parte de Eleanor. Nem toda a gente merece acesso a crianças, disse Charlotte firmemente, claramente a pensar no mesmo. O amor não é automático só porque se partilha ADN. Rebecca olhou em volta para a sala de hospital. A família tinha se reconstruído com base no amor e no compromisso, não em obrigações ou genética. Daniel não era o pai biológico de Robert, mas era o único pai que ele conhecera. Charlotte cometera erros graves, mas trabalhava para conquistar perdão e reconstruir confiança. E ela própria, agora mãe solteira, criaria a filha com o apoio de quem escolhia ser família. Falando em família, disse Daniel, acomodando-se na cadeira ao lado da cama. Tenho algo para ti. Entregou-lhe um envelope com o cabeçalho da Reis Aviation. Rebecca abriu e encontrou documentação oficial nomeando-a diretora de ação comunitária e serviços para mulheres da Fundação Reis. É um emprego real, explicou Daniel, com salário real e responsabilidades reais. A fundação arranca no próximo mês e precisamos de alguém para liderar o desenvolvimento de programas para mulheres e famílias em crise. Rebecca estudou os papéis, vendo seu nome e qualificações listados formalmente, e um salário substancial que lhe assegurava independência financeira total. Pai, isto é demais. Não é suficiente, respondeu ele. Mas é um começo. Vais trabalhar de casa no início, com equipa de apoio completa e horário flexível adaptado à rotina da Hope. À medida que ela crescer e tu quiseres mais responsabilidades, o cargo pode evoluir contigo. E as qualificações? A experiência. Eu não trabalho há quase 3 anos. Charlotte riu suavemente. Querida, tens mais experiência relevante do que qualquer pessoa que pudéssemos contratar. Sabes exatamente do que mulheres em relações abusivas precisam, porque passaste por isso. Entendes as barreiras e os medos, porque os enfrentaste. Tens a formação acadêmica e profissional para desenhar programas eficazes. E tens o apoio da família para fazeres o trabalho sem comprometeres o teu bem-estar. Rebecca, tu e a Hope estão prontas para irem para casa, assim que se sentirem confortáveis. Casa, repetiu Rebecca, ainda a adaptar-se à ideia de ter um lugar que verdadeiramente lhe pertencia.
Isso soa perfeito. Enquanto se preparavam para deixar o hospital, Rebeca refletiu sobre a jornada que a trouxera até ali. 3 meses antes, estava presa num casamento abusivo, sem opções aparentes de fuga. Agora era mãe solteira, com uma filha recém-nascida, rodeada de apoio familiar, financeiramente independente e a iniciar uma carreira que poderia ajudar outras mulheres a encontrar o seu próprio caminho para a liberdade. A transformação parecia impossível, mas acontecerá, uma escolha de cada vez. Escolhendo parar de minimizar o comportamento do Marcos. Escolhendo aceitar ajuda quando esta lhe foi oferecida. Escolhendo reconstruir relações com familiares que pensara ter perdido para sempre. Escolhendo acreditar que merecia mais do que tinha aceite até então. Pronta para levar a Hope para casa? Perguntou Daniel, ajudando-a a sentar-se na cadeira de rodas que as regras do hospital exigiam. Mais do que pronta, respondeu Rebeca, aconchegando a filha nos braços para o trajeto até ao carro. Ao atravessarem os corredores, Rebeca reparou em outras famílias em diferentes estágios de crise e celebração. Uma jovem mãe em trabalho de parto a ser levada para a sala de partos, um idoso a visitar a esposa nos cuidados intensivos, um adolescente com a perna partida rodeado por familiares preocupados. A vida era complicada, difícil e, por vezes, perigosa. Mas também estava cheia de pessoas que escolhiam estar presentes umas para as outras, quando isso mais importava. Rebeca aprenderá que família não era sobre perfeição nem proximidade, mas sobre pessoas que escolhiam amar e apoiar-se através de boas decisões e erros terríveis, através de crises e celebrações, através do longo trabalho de construir algo melhor do que aquilo que tinham herdado. Ao instalarem-se no carro de Daniel para a viagem até casa, com Hope a dormir serenamente na cadeirinha, Rebeca percebeu que já não tinha medo do futuro. Tinha recursos, apoio e pessoas dispostas a ajudá-la a enfrentar os desafios que surgissem. Mais importante ainda, aprenderá que era mais forte e mais corajosa do que alguma vez imaginara. Forte o suficiente para deixar um casamento que a estava a destruir lentamente. Corajosa o suficiente para aceitar a ajuda de familiares que pensara ter perdido. Sábia o suficiente para escolher o amor em vez do medo. Repetidamente, até acertar. Hope Charlotte Reis cresceria a saber que era desejada, amada e protegida por pessoas que tinham aprendido, da forma mais difícil, que família era algo que se construía com intenção e se mantinha com compromisso. Cresceria a compreender que força não era controlar os outros, mas ter a coragem de fazer escolhas difíceis em nome do que era certo. E cresceria a saber que, quaisquer que fossem os desafios da vida, nunca teria de os enfrentar sozinha. Quando entraram na garagem da casa que Rebeca agora chamava lar, ela percebeu que era isto que os finais felizes realmente pareciam. Não pessoas perfeitas em circunstâncias perfeitas, mas pessoas imperfeitas que tinham aprendido a escolher o amor em vez do orgulho, o perdão em vez do ressentimento, a esperança em vez do medo. Rebeca Sterling Reis estava exatamente onde pertencia, rodeada da família que ajudara a reconstruir e a segurar nos braços a filha que representava o futuro partilhado deles. Ela tinha finalmente aprendido a voar.